Galera, boa tarde. Meu nome é Isaac. Tô aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para esse Instagram do Ministério ID. E eu tenho que falar rápido porque o tempo é curto. Mas hoje eu quero falar a respeito de 3 estratégias de Satanás para nos afastar dos caminhos de Jesus. E para falar a respeito disso, eu quero usar a passagem de Mateus 4, quando Jesus ele é tentado. Vamos ler aqui. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: As Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. Tá, vamos começar, galera. 3 estratégias de Satanás para nos enganar e com isso nos afastar da presença de Deus. Primeiro, ele vai começar te questionando a sua identidade em Deus. Ele vai chegar para você e vai dizer: se você é filho de Deus, se você é, foi o que ele fez com Jesus. Porque assim como Jesus é filho de Deus, nós também somos. Ele veio ao mundo como unigênito de Deus, mas quando ele morreu por nós, ele se tornou primogênito, pois hoje agora todos nós podemos também fazer parte dessa família e podemos ser filhos de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12, diz que aos que creram no seu nome, aos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência humana, mas nasceram de Deus. Então, aos que receberam Jesus e creram no seu nome, estes são filhos de Deus, porque o Senhor deu direito de se tornar isso, filho. Então, entenda, você é filho. Não há nada que Satanás possa te dizer que possa mudar essa condição. Então, não ouça esse questionamento, sabe? Satanás ele vai fazer você se questionar se você é realmente filho de Deus ou não. Ele vai fazer você questionar a sua identidade, mas esteja seguro que a sua identidade é filho de Deus. Esteja seguro que a sua identidade é: eu sou um representante de Jesus Cristo aqui na terra, eu sou uma cópia de Jesus. A segunda proposta de Satanás, segunda estratégia, é te convencer de que com Deus você não tem nada. A parte que Satanás chega para Jesus e leva ele até um monte muito alto e mostra os reinos do mundo e a sua glória. Ele está querendo dizer ali: se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. Ou seja, você não tem nada, mas comigo você vai ter tudo. Então Satanás ele vai chegar te oferecendo isso. Ele vai chegar te oferecendo algo que vai fazer você pensar que com Deus você não tem nada, mas que com as ofertas de Satanás você vai ter tudo. Porque o que ele está oferecendo é algo extraordinário. Mas não, cara, não. Não, isso é tudo mentira. Ele quer fazer você se afastar do caminho do Senhor, fazendo essas ofertas mentirosas. Então entenda, com Deus, na verdade, você tem tudo. Sabe, Deus ele diz para Paulo, quando Paulo fala a respeito do espinho na carne, Deus diz: a minha graça te basta. Em outras versões a minha graça é o suficiente para você. Então a graça de Deus ela é o suficiente para nós. O amor de Deus é tudo que nós temos, cara. E não há nada que Satanás possa oferecer que ultrapasse o amor de Deus, que seja melhor do que o amor de Deus, que seja melhor do que a graça de Deus e do que Ele fez por nós. Então entenda, com Deus você tem tudo. Com Deus você tem sentido e razão para se viver. Com Deus você tem alegria verdadeira, você tem paz verdadeira, você tem
mano, você tem vida, cara, e vida com abundância. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então entenda isso de uma vez por todas. Não há nada que o mundo, não há nada que Satanás possa te oferecer que tome o lugar de Deus na sua vida, pois só Deus pode preencher o vazio que há no seu coração. E a terceira proposta de Satanás é fazer parecer irrecusável a proposta dele. Porque nós, como humanos, temos a carne, né? Temos a carne que é fraca. Temos a carne que é fraca. Nossas vidas estão em constante luta, né? Entre o espírito e a carne, porque a carne não faz a vontade do espírito e nem o espírito faz a vontade da carne. Em Gálatas 5 vai dizer a respeito disso. Então, a mentalidade da carne não é como a mentalidade do espírito. E se nós alimentarmos mais a carne do que o espírito, nós vamos acabar cedendo à proposta de Satanás. Mas se nós alimentarmos o espírito e não a carne, nós vamos ser cheios do Espírito Santo e vamos dizer não a Satanás, assim como Jesus disse, sabe? Então, que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Deus, ele quer que nós sejamos cheios, cara. Ele não nos chamou para viver no raso, ele não nos chamou para viver no pouco, ele nos chamou para nos aprofundarmos na sua palavra. Ele nos chamou para nós enraizarmos os nossos corações em Jesus Cristo e permanecermos com os pés, com o coração, com a mente, com os pensamentos firmes e alicerçados e fundamentados em Cristo Jesus. Não basta só usar a palavra, tem que viver a palavra. Jesus, ele usou a palavra para combater Satanás, mas ele também vivia a palavra. Ele era a própria palavra, né? Em João 1 vai falar sobre isso. Então que nós venhamos viver a palavra, cara. Em 1 João 2,6, se não me engano, vai dizer: aquele que afirma estar nele deve andar como ele andou. Então não adianta de nada você dizer ser cristão e não andar como Jesus andou. Eu postei até um texto a respeito disso no Instagram esses dias do ID. Não adianta, cara. Uma conduta cristã deve ser uma conduta igual a de Jesus. Você foi chamado para ser cópia de Jesus, cara. Então não se deixe enganar pelas propostas de Satanás. Ande como Jesus andou, viva como Jesus viveu, pense como Jesus pensou, fale como Jesus falou, carregue os seus mandamentos no seu coração, porque os mandamentos de Jesus não são pesados, cara. Sabe, eu postei uma frase esses dias no status do WhatsApp, esses dias não, ontem, que carregar o fardo do pecado é muito maior do que carregar o fardo de obedecer a Deus, porque Jesus, ele diz que os seus mandamentos não são pesados, cara. Jesus, ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, cara, entenda isso. Só com Jesus você tem paz, só com Jesus você tem vida, só com Jesus você tem razão para se viver. Não ouça as propostas de Satanás. Entenda a sua identidade em Deus. Entenda que você é filho e nada pode mudar essa condição. Entenda que você é amado e nada pode mudar essa condição. Entenda que só em Jesus você tem vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não tem como ir ao Pai a não ser por mim. Então entenda isso, cara, entenda. Em João 11 vai dizer uma passagem que eu amo, onde Jesus, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? É isso, ele faz esse argumento, ele faz essa pergunta: você crê nisso? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Você crê que se você estiver em mim, que se você crer em mim, ainda que você morra, você vai viver eternamente? Creia, cara, creia, porque é a verdade. Jesus em nenhum momento ele mentiu, ele sempre falou a verdade, pois nele está a verdade, ele é a verdade. Então, cara, não se deixe enganar por essas propostas malignas. Não se deixe enganar pelos questionamentos de Satanás. Ele sempre vai querer fazer você questionar sua identidade em Deus. Ele sempre vai querer te convencer de que com Deus você não tem nada. Ele sempre vai querer fazer com que as propostas dele sejam irrecusáveis. Mas elas são recusáveis. Você pode dizer não a elas, porque elas são mentirosas e levam para a morte. Mas com Jesus você tem vida, e vida com abundância. Você tem vida eterna.
A palavra de Deus diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então entenda, com Deus você tem vida eterna, com Deus você tem tudo, com Deus você tem paz, com Deus você tem sentido para se viver, com Deus você tem alegria, você é filho. Entenda, você é amado. Aceite a Jesus, creia nele, pois só ele pode te dar vida eterna. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.